comunhão. Que o senhor conduzisse aqui uma pequena oração para todos nós, para o professor iniciar sua fala, para dizer que nós temos quilombola católico e nós temos quilombola evangélico. E vamos lá, a gente respeita. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Sou do curso de Direito de Minas, sou advogado da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais e eu integro uma rede de advogados chamada MISGAMA, que atua na defesa das comunidades quilombolas em Minas Gerais. E a Isadora também é advogada, faz parte da rede, é advogada da Federação Quilombola. E eu trabalho com comunidades quilombolas desde 2009. Eu comecei a trabalhar com comunidades quilombolas lá na Cidade do Cerro, em 2009. 15 anos. Né? E aí eu venho trabalhando desde então, ininterruptamente, com as comunidades quilombolas em Minas Gerais, na luta pelo reconhecimento dos direitos que hoje elas conquistaram, né? E aí eu fiquei preocupado, né, porque o Ricardo me falou que estava tendo uma série de informações falsas sobre o que aconteceria com a Piedade do Paraupeba, com a certificação da comunidade quilombola do Gunga. Algumas pessoas falando que iam ser retiradas da casa, iam ser expulsas da terra, um clima assim de desconfiança, de medo, né, de incerteza. Eu falei, Ricardo, vamos fazer uma reunião lá em Piedade do Paraupeba com toda a comunidade, né, para a gente explicar como que é esse processo, né, como que isso é feito, né, e deixar muito claro, já desde o início, ninguém vai ser expulso da terra, ninguém vai ser retirado da sua casa. O processo não acontece dessa forma, né? A regularização do território do Gunga é uma política de reparação histórica, né? Então, assim, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu ia até projetar, mas depois eu posso deixar os slides com vocês e tal. Eu não quero. Eu quero falar muito rapidamente para abrir para perguntas, para a gente ir resolvendo essas dúvidas que muitas pessoas têm, né? Então, olha só. A comunidade quilombola, uma comunidade quilombola é uma comunidade formada por pessoas que têm uma ancestralidade negra, que são descendentes dos africanos, que foram trazidos para cá para produzir toda a riqueza que existe no continente, né? E que ao aqui chegarem, mantiveram a sua tradição cultural, mantiveram a sua forma de vida, né? Ocupando um território. E a história está relacionada à resistência à opressão. Isso é a definição legal de comunidade quilombola. Então, assim, eu ia projetar, mas depois eu posso passar tudo para vocês. Isso que eu estou falando está no artigo 2º do Decreto 4887 de 2003. Do Governo Federal. Do Governo Federal, que define o que é uma comunidade quilombola. Ele fala assim, ó, considera-se comunidades remanescentes de quilombo, segundo critérios de alta atribuição, os grupos étnico-raciais que têm ancestralidade negra, que ocupam um território e cuja história está relacionada à resistência à opressão. Veja, a comunidade quilombola do Gunga se reconheceu como uma comunidade quilombola, porque a comunidade quilombola do Gunga é um grupo, é um conjunto de pessoas que são descendentes dos africanos. Concordam comigo? Olha a placa que está do lado da Igreja do Rosário. Essa igreja foi construída pelos escravos. É só olhar a placa, não sou eu que estou falando. Está lá, do lado da Igreja do Rosário. Aqui em Piedade do Paraupeba. Aqui em Piedade do Paraupeba. Então é um grupo que tem ancestralidade negra, que ocupou um território. Então a casa da avó Bela está ali. Os parentes estão ali, eles ocuparam o território. Eles mantêm uma tradição cultural, ó. Eles fazem a festa do Rosário. Eles têm uma série de tradições culturais que os diferenciam da comunidade branca ou não. E a história deles está relacionada à resistência à opressão. Mas o mais importante não foi que eu cheguei aqui e falei assim, vocês são uma comunidade quilombola. Não. A lei exige que eles se reconheçam como uma comunidade quilombola. E eles se reconheceram. E isso é uma bênção para a Piedade do Paraupeba. Por quê? Porque a partir de 1988, o Estado brasileiro despertou de que ele precisa reparar os danos da escravidão. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar em
comunidade quilombola em Piedade do Paraupeba? É claro que não. Porque de 1500 a 1888, se alguém falasse que era quilombola, era preso pelo Estado. Qual que era o crime que os quilombolas cometiam? Não aceitar a escravidão, não aceitar ser tratado no chicote, não aceitar se submeter às ordens do senhor. E venhamos e convenhamos, né? O mundo é de cabeça para baixo, né? Porque criminoso para mim é quem escravizava e não quem foi escravizado. Qual que é o crime? Não aceitar ser escravizado. Agora, você acha que alguém em 1800 aqui em Piedade do Paraupeba ia chegar assim: olha, eu sou um quilombo, Estado vem me prender? Não. Ficavam organizados, resistindo à escravidão, quietinhos na dele. Muitos tiveram até que negar a própria identidade, né? O Brasil aboliu a escravidão em 1888. O que o Estado brasileiro fez para reparar? Para, abolir a escravidão. Africanos e seus descendentes, vocês não são mais escravos. Mas vocês têm terra? Não. Vocês foram educados? Não. Educados para participar da economia que estava se formando aqui? Não. Vocês têm qualquer forma de apoio para ter uma vida de... Não. Vocês foram jogados à própria sorte. E o Brasil só despertou para a necessidade de reparar isso a partir da nossa última Constituição, que é de 1988. O que a Constituição de 1988 faz? Pela primeira vez, e isso não foi bondade da elite dominante no Brasil. A elite dominante no Brasil é podre. A elite dominante no Brasil é sem vergonha. A elite dominante no Brasil enriqueceu às custas da escravidão e nunca reparou aquilo que ela fez. As comunidades quilombolas passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direito, agora não são mais criminosos. São um grupo que tem direitos pela luta do movimento negro. Muita gente lutou para que hoje a gente tivesse esses direitos reconhecidos. Muita gente. O movimento negro unificado de maneira em geral, mas os vários movimentos negros. Benedita da Silva, Carlos Alberto Caó, José de Patrocínio. Mas José de Patrocínio é lá, Abdias do Nascimento. Estou falando que aqueles que lutaram pelo direito quilombola na Constituição de 88. Vários. E aí, olha só, 1988, quanto tempo fazia da abolição da escravidão? 100 anos. 100 anos. O que o movimento negro fez? Quem votar contra os direitos quilombolas é racista, é escravista. 100 anos de uma falsa abolição. Agora chegou a hora de reconhecer os direitos. E aí foi escrito um direito na nossa Constituição. A Constituição é a lei mais importante que a gente tem. Nenhuma lei pode desrespeitar a Constituição. O prefeito de Brumadinho é obrigado a respeitar a Constituição. A gente colocou assim na nossa Constituição, está no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aos remanescentes das comunidades de quilombo que estejam ocupando os seus territórios, fica garantida a propriedade definitiva da sua terra, competindo ao Estado emitir os respectivos títulos de propriedade. A Constituição declarou o direito de propriedade das comunidades ao seu território. E aí eu vou contar o porquê disso. Porque você sabe como é que se formou a propriedade privada da terra no Brasil? Por que as pessoas escondem essa história de vocês? Porque a propriedade da terra no Brasil se formou pelo roubo. Em 1500 chegou o rei de Portugal aqui. Aí falou assim: tudo isso aqui é meu. Haviam centenas, milhares de povos indígenas que viviam aqui, que foram caçados, exterminados, escravizados, tomada a sua terra. Mas o rei de Portugal falou assim: tudo isso aqui Piedade do Paraupeba é meu. Aí o rei falou assim: só pode usar a terra aquelas pessoas que eu der uma carta de sesmaria, como se fosse um documento de terra. Aí o rei passava assim: Isadora tem o direito de explorar uma área enorme
que fica lá em Piedade do Paraupeba. A propriedade era do rei de Portugal, era do Império Português. Só a Isadora podia usar. Quem é que tinha acesso à terra nesse regime? Os índios? Os africanos escravizados? Os brancos que tinham relação com o rei de Portugal e que tinha dinheiro para comprar escravo e investir na produção de açúcar, de fumo, da mineração, que é a principal atividade da nossa região. A terra no Brasil é fruto do saque, do roubo. E aí eu fico assim espantadíssimo como as pessoas falam, o direito sagrado à propriedade. Sagrado para quem? Esse regime foi de 1500 a 1822. Ó, 322 anos desse regime. Aí em 1822, com a independência, a gente acaba com o regime das Sesmarias. E o Brasil vai criar a primeira lei de terras em 1850, a Lei 601. O que a lei faz? O Estado brasileiro podia falar o seguinte, e aí as datas são importantes. 1850, quem lembra que data é essa? A data em que se proíbe, de modo efetivo, o tráfico de africanos escravizados. A Inglaterra, que eram os Estados Unidos da época, falou assim, ó, se vocês não acabarem com o tráfico, qualquer navio que for apreendido trazendo africanos da África para o Brasil, o navio vai ser preso, a tripulação vai ser processada, não pelos tribunais corruptos que nós temos até hoje, não, pelos tribunais ingleses. E olha como é que a história se repete. Mariana rompe, esses tribunais corruptos que nós temos não garantem o direito para os atingidos, e os atingidos têm que processar onde? Vocês estão vendo, na Inglaterra. Esses tribunais que vocês controlam, não, vai ser lá. E a tripulação vai responder por crime. E os africanos vão ser devolvidos para a África. O Brasil, que não tinha como rivalizar com a Inglaterra, faz o quê? Acabou o tráfico. Mas o que nós vamos fazer? Nós não vamos trazer mais africanos. Os escravos vão morrendo, né, consumidos pelo trabalho. Quem vai ficar no lugar deles? Nós temos que criar uma forma de manter esse povo no cabresto. A estratégia da elite brasileira foi, beleza, não tem mais o tráfico, mas eu vou prender a terra. Sabe o que a lei de terras fez? Sabe aquelas sesmarias? Ela falou assim, todas as sesmarias agora são direito de propriedade privada capitalista. E as outras terras? Vocês já ouviram esse termo? As outras terras são terras devolutas, que são terras do governo. Devolutas por quê? Porque devolvidas para o Estado brasileiro. E a lei falava assim, essas terras não podem ser doadas, não podem ser distribuídas. Essas terras só podem ser vendidas pelo maior preço possível. Eu pergunto para vocês, como que os escravizados iriam comprar a terra? Como que os agricultores pobres iriam comprar a terra? Está vendo que é tudo uma grande sacanagem da elite brasileira? E isso 38 anos antes de fazer a abolição da escravidão. Prendeu a terra 38 anos antes. O Clóvis Moura tem um livro, chama-se Dialética Radical do Brasil Negro. Leia. Clóvis Moura. Clóvis Moura fala assim, a lei de terras é a preparação para a abolição. Porque a abolição vai vir e os negros vão continuar sob o chicote dos brancos. E vocês continuaram sob o chicote dos brancos. Ou não continuaram? Ou não é essa a sua história? Chamado meieiro. Aí, ó. Sem terra, é o meieiro. a escravidão. Agora, essa era a única medida que o Estado brasileiro podia ter tomado? Não. O Estado brasileiro podia ter feito assim, eu vou pegar as terras devolutas, não vou nem mexer com quem tem terra, não. Tá, quem está com as cartas de Sesmaria fica. Mas eu vou pegar as terras devolutas e vou distribuir para os africanos e seus descendentes, para os camponeses pobres, para aqueles que vivem da terra. Nós teríamos uma outra sociedade. Vocês não seriam obrigados a trabalhar na terra dos outros e ficar com um quarto ou um quinto do trabalho de vocês. Mas aí a gente não seria o Brasil, essa sociedade ainda escravista que nós temos.
Então veja, a terra foi concentrada na mão de poucos. Quando a nossa Constituição vem, 100 anos depois da abolição, fala assim: as comunidades quilombolas têm direito à terra, ela está reparando isso. Aquele direito que foi sonegado aos seus ancestrais está sendo reparado. Agora, como que isso funciona? Isso que eu queria falar aqui, né? O Estado tem que emitir o título de propriedade da terra para a comunidade quilombola do Cunga. Mas como que isso funciona? Quem faz esse processo é o INCRA, é um órgão do governo federal. Já está aberto o processo no INCRA. Eu já conversei com o pessoal do INCRA, o pessoal do INCRA falou que quer vir aqui fazer uma reunião com os moradores de Piedade do Paraopeba para explicar esse processo. Então o INCRA instaurou o processo. A primeira coisa que é feita no processo é um estudo que a gente chama relatório antropológico. Então, se alguém levantar a mão e perguntar assim: professor, o meu terreno está dentro do território do INCRA? Eu vou ter que responder assim: não sei, do INCRA. Dentro do território do Gunga, eu vou ter que responder assim: não sei, não sei. Nós só vamos saber no relatório antropológico. Aí alguém fala assim: ah, mas por que o Ricardo está falando que o território está no pasto do governo? Porque o pasto do governo é a casa da avó. A gente sabe que o território está ali, mas a gente não sabe aonde que vai passar a cerca, onde que ele está, não sabe. Tem outras áreas que estão fora do pasto do governo, não sei. É esse estudo que é feito. E esse estudo é um estudo tão rigoroso. Eu ia projetar tudo que o estudo tem que ter, senão o INCRA não aprova. É um estudo que tem que reconstruir a história da comunidade, reconstruir toda o que a gente chama de árvore genealógica, a gente tentar ir lá nos mais antigos, nos ancestrais mais antigos, até chegar na geração atual. Aonde essas pessoas usavam as terras para rezar, para trabalhar, para fazer. Então, esse relatório demora 1 ano para ser feito. Olha como é que ele é demorado. E quando se faz o relatório, aí nós vamos ter um mapa. Aí eu vou saber qual terreno está dentro e qual terreno está fora. Depois que é feito o relatório antropológico, o INCRA faz o levantamento fundiário. Então ele vai pegar o relatório antropológico e vai identificar todos os terrenos que estão dentro do território. Então, é por isso que quando o pessoal fala assim: eu vou ter que sair da minha casa. Com base em quê? A gente nem sabe onde que é o território do Gunga. Ninguém pode falar que o terreno dele hoje está ou não dentro do território. Só depois desse estudo. E o INCRA vai fazer o levantamento fundiário. Vai cadastrar todos os terrenos que estiverem dentro do território. Vai fazer o cadastramento das famílias quilombolas. Quem é que vai dizer para o INCRA se uma família é ou não é quilombola? A comunidade. E aqui, gente, quilombo nunca foi espaço de negro fugido. Quilombo é o espaço da vida, da solidariedade, da celebração solidária da vida. Convivência. Nos mais famosos quilombos brasileiros, sempre, além dos negros, viveram brancos pobres, qualquer pessoa perseguida pelo regime escravocrata. Então a história da Rose não é uma coisa, não, aconteceu aqui em Piedade. Não. Quilombo sempre foi espaço de acolhida, espaço fraterno, de amor, de acolhimento daqueles que a sociedade branca desprezava, queria matar, prender, torturar. Quilombo é resistência contra essa sociedade podre que está aí fora. Isso é quilombo. Então a Rose, ela é quilombola? A Rose tem a pele clara. Isso importa? Não. Quem vai dizer se a Rose é ou não é quilombola? A comunidade. A Rose vive na comunidade, compartilha os valores, as tradições, as práticas, as fé. Não é branco contra negro. Não se trata disso. Dos moradores, né? São aquelas pessoas que têm uma história comum, que vivem em comum, que vivem solidariamente. Então o INCRA vai fazer o cadastramento das famílias quilombolas. Vai fazer um levantamento de sobreposição. Tem um parque aqui criado pelo Estado, que é uma área de preservação. O Gunga está sobrepondo. Como é que vai fazer? Essa área vai ficar com o parque
ou vai para a comunidade? Aí o INCRA vai fazer esse levantamento todo, que aí nós vamos ter que negociar, né? E no final você faz um parecer jurídico e técnico, e aí publica todas essas peças, um documento chamado Relatório Técnico de Identificação e Delimitação. Aprovado esse relatório pelo INCRA, todas as pessoas que tiverem terreno dentro do território vão ser notificadas, vão ser ouvidas, quilombolas e não quilombolas. Então, se tiver algum não quilombola aqui e tiver um terreno lá dentro, que hoje a gente não sabe, fiquem tranquilos. Vocês não vão ser retirados na marra do seu terreno, não existe isso. O INCRA vai, por exemplo, vamos supor, seu Sebastião tem um terreno que foi identificado dentro do território. Aí o INCRA vai falar assim, seu Sebastião, nós fizemos um relatório antropológico e o seu terreno foi identificado como pertencente ao território do Bunga. A gente quer te ouvir. Como que você comprou? Esse terreno é do território mesmo ou não? Porque o seu Sebastião pode falar assim, não, eu não concordo. E aí é por isso, isso e isso. E quem vai decidir é o INCRA. Depois de todo mundo ser ouvido. E aí, gente, eu vi mensagens que eu fiquei muito preocupado, sabe? Equiparando esse processo com o processo das mineradoras. É completamente diferente. Completamente diferente. Vocês sabem, vocês sofreram na pele. As mineradoras chegam no território sem conversar com ninguém. Impõe na marra. Quem resiste é ameaçado de morte. Eu sei, porque eu também passei por isso. Como advogado quilombola, eu sei, eu sou claro. Ameaçado de morte por completamente diferente. Quilombo não faz isso. Todas as pessoas vão ser ouvidas. Todas. Tudo que as pessoas tiverem para falar, o INCRA vai considerar. Não é um processo de violência. Não é. Alguém pode pensar assim, é o mesmo Estado. É o mesmo Estado. E eu entendo a desconfiança de vocês em relação ao Estado. Eu tenho ojeriza ao Estado brasileiro, tenho horror. E é por isso que a gente tem que fiscalizar e acompanhar. Mas é uma parte do Estado, que é por isso que é tão sucateado, falta tanto dinheiro e pessoal, mas é a parte do Estado que deveria atender os mais pobres. Então, não acontece como na mineração. Não acontece. Vamos tirar as pessoas de lá, não acontece. Isso não acontece assim. Todas as pessoas que tiverem imóveis identificados dentro do território serão ouvidas pelo INCRA. E o INCRA vai decidir, ó, o território é esse daqui. Aí vai surgir assim, ah, professor, mas e se o meu terreno, eu não sou quilombola, o meu terreno está dentro do território, o INCRA falou que ele está dentro do território, e aí? E aí o INCRA vai avaliar o seu terreno, vai falar assim, ó, o seu terreno vale X, e você vai poder falar, não, vale mais, etc. Vão chegar num acordo, o INCRA vai te pagar. É como se o INCRA estivesse comprando a terra. Perceba que não tem tomada de terra. O INCRA está comprando a sua terra. É como se você vendesse a terra. Eu vou perder a terra, mas eu vou receber um dinheiro. Vou poder comprar em outro lugar, vou poder seguir minha vida tranquilamente. E essa indenização é prévia. Antes de você sair, você recebe a indenização em dinheiro. O INCRA tum. Professor, só um minutinho, se a pessoa não... Então, aí... eu sou daqui, terra é minha, comprei, paguei, não vou vender. Então, aí nós vamos ter que ver duas situações, né? A comunidade pode falar o seguinte, não, essa pessoa não é da comunidade e tal, mas é o nosso parceiro, e nós vamos aceitar que ele fique no território. Ele vai ser indenizado, porque a propriedade vai para a comunidade, mas ele vai ficar no território. Você já viu isso acontecer? Já. Quando eu estava fazendo o relatório antropológico, eu integrava a equipe, né? Que fazia o relatório antropológico da comunidade Vila Nova no Cerro, isso aconteceu. A gente fez todo o trabalho, 1 ano. Aí, antes de aprovar o território, é feita uma reunião na comunidade, a equipe mostra o território e fala assim, vocês aprovam? Antes dessa reunião, a comunidade chamou a equipe, falou assim, ó, nosso território é aquele mesmo, né? Só que tem uma família aqui que sempre viveu com a gente. Eles não são do quilombo, mas sempre viveu, e a gente não quer que eles saiam. Pessoal, o território é da comunidade. Vocês decidem. Agora,
O território é identificado. A pessoa a comunidade não quer que a pessoa fique. A pessoa não quer sair. Aí vai ter um processo de desapropriação. Como qualquer processo que acontece, não é só quilombola. Então, por exemplo, se a prefeitura quiser alargar a rua aqui e tiver que usar o terreno ou as casas que estão aqui na margem, ela vai desapropriar. Isso não é só para quilombola. Vai ser identificado o valor e o Estado vai pagar. Passa a ser área de utilidade pública, né? Passa a ser área pública da prefeitura, né? Só que agora esse terreno vai para a comunidade. Bom, indenizou todo mundo. Todo mundo vai ser indenizado. O Estado vai emitir um título de propriedade e aí nós vamos levar no cartório e vai registrar a propriedade no nome da comunidade quilombola do Gunga. E esse título é um título coletivo. Não será É de uma propriedade família. individual. Não por exemplo, não vai ter assim, um título em nome do Ricardo, não tem. É um título em nome da comunidade quilombola do Gunga. E esse título vai vir com 3 cláusulas. Uma cláusula que a gente chama de inalienabilidade, ou seja, ninguém mais vai poder comprar ou vender terra do quilombo. Mineração tomar. Ninguém. Eu quero vender. Não, você já vendeu para o Estado, lembra que você foi indenizado? Já vendeu para o Estado. Ali vai ser o território para que os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos do Gunga possam viver. Ali vai ser o território para que as pessoas que tiveram que morar nas favelas de Belo Horizonte por não ter opção, se quiserem, possam voltar a morar com seus familiares. Ali vai ser um território perpétuo para a comunidade quilombola do Gunga. Ninguém pode vender, ninguém pode comprar. Aí, professor, vale a pena? Eu falo, depende. Vocês querem continuar vivendo aqui em Piedade do Paraupeba, geração após geração? Se vocês quiserem, vale a pena. Agora, se vocês não quiserem viver aqui, não, nós queremos ir para a cidade grande, aí não vale. Vizinho de Piedade antes que acabe, né? Aí é melhor não fazer. Agora, qual que é a vontade da comunidade? A comunidade quer ficar no território? É aqui que vocês vivem? É aqui que vocês querem ficar? É aqui onde vocês fazem suas festas? Queremos. Então é um bom negócio. O território é impenhorável. Impenhorável. Ou seja, ele não pode ser tomado para pagamento de dívida. Ninguém pode penhorar território ou parte dele para pagar dívida. Se algum quilombola, alguma família se endividar, não O pode território não penhorar pode ser o tomado. território. Não. Aí muita gente fala assim, Frei, mas por exemplo, tem muita comunidade quilombola que é agricultor familiar, mas não vão ter acesso ao financiamento para a produção, porque normalmente você dá a terra em garantia. Vocês não vão poder dar a terra em garantia. Aí tem um programa do governo federal chamado Aquilomba Brasil, que tem uma linha de financiamento específico para quilombola. E aí vocês vão ter que utilizar o programa Aquilomba Brasil. Vocês não vão poder ir para o Banco do Brasil, pegar financiamento, muitas vezes uma roubada danada, né? Porque a terra não pode ser retirada da comunidade. E a terra é imprescritível. Ou seja, se eu invadir o território do invadi, cerquei lá, falei, aqui é meu. Fiquei lá 30 anos. O que a pessoa faz depois disso? Você sabe. No território quilombola não tem uso campeão. Pode passar o tempo que for. A terra é da comunidade. Garantia de direito. A terra é da comunidade quilombola. Aí que eu penso assim, mas por que tem tanta gente passando informação falsa? Eu vou explicar para vocês. Falta de formação, né, doutor? Tem. O quilombo Maldade. das Pontinhas não teve nada disso, é porque Tem. já viviam a história, o pessoal já tinha o conhecimento dos direitos. Lá em Pontinhas foi assim. Falta de informação é um dos motivos, mas tem outros. Também. Por exemplo, quando a comunidade é certificada, a prefeitura, e eu não preciso falar como é a prefeitura de Brumadinho, né? Vocês me poupam disso para não receber mais um processo? Eu estou cheio de processo, vocês me poupam? Eu preciso falar como que é a prefeitura de Brumadinho? Não. Pula essa Eu parte. só interromper o seu pouquinho, eu tenho que ir embora com o secretário do amigo meu, do primo. Só interromper um pouquinho. Nós, Piedade de Paraupeba, somos discriminados pelo poder público de Brumadinho, não é de hoje. Piedade pertencia a Nova Lima de 1930 até 1930.
Quando Piedade passou a pertencer ao Brumadinho, acabou com a Piedade Paropeba, certo? Acabou. Nós tínhamos aqui banda de música, nós tínhamos aqui Farmácia. tudo quanto é festa. Nós tínhamos um desfile do grupo aqui que saía todo dia 7 de setembro aqui para a igreja. Nós temos um jubileu de 117 anos. Nós temos uma igreja de 300 anos, que é de 1713, certo? Quando passou a pertencer esse poder público de Brumadinho, acabou com a Piedade de Paropeba. Eu sou nascido, criado aqui, minha bisavó também era preta, era negra. A vovó Modestina, minha avó Rita, era preta, se alguém não sabe disso, certo? Minha bisavó e minha avó Rita era preta. Olha lá ali, esse terreno todo aqui embaixo era do meu avô. O meu avô Destino era branco, ele desenhou, e meu avôzinho mesmo, morava ali, o Zé Paulo era escuro preto, certo? Então eu sou nascido, criado aqui, toda a vida vivi e defendo a comunidade de Piedade Paropeba. Sou taxado aqui por Geraldo Canarim e Carequinha, porque eu dependo da minha comunidade. A minha família está toda sepultada ali. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, está tudo ali. Eu não saio da Piedade, é verdade, mentira, não saio. Eu sou sempre paropebano, você me entendeu? Então assim, eu só queria dizer isso aqui. Nós somos paropebanos e somos discriminados pelo poder público de Brumadinho. Nós não temos uma rede de esgoto, nós não temos uma cachoeira que está degradada, nós temos um córrego aqui contaminado, defeitor, certo? Por quê? A administração podre de Brumadinho não resolve o problema da Piedade. Faz uma praça, todas as comunidades merecem. Casa Branca mereceu uma praça de primeiro mundo agora, a Aranha está fazendo de primeiro mundo, agora eu pergunto se eu não tenho a Piedade. Então a minha reivindicação é essa, certo? Eu sou paropebano e defendo a comunidade. Nós aqui demos uma sugestão, na época foi colocado no nome da minha professora, Dona Genira, a minha mulher foi lá e sugeriu para o padre que estava aqui, colocar o nome dela aqui, certo? E foi nossa professora aqui, autêntica, digna, incompetente. Nós sugerimos também aí, a comunidade, sugerimos o congado que colocasse o nome da tia Bela aí na casa, pelo que ela fez para Piedade, pela luta que ela fez para Piedade de Paropeba, certo? Primeiro dia que a minha mulher chegou aqui, ela dormiu na casa da tia Bela. A tia Bela é o seguinte, era a pessoa que ela carregava todo mundo nas costas. Se você chegava lá, ela tinha almoço, janta, cama, você está me entendendo? Mesmo que ela te conhecesse, você chegava, ela te colocava lá no fundo da cozinha dela, certo? Então eles falavam, a família da Bela não. Outra, se não fosse o pessoal aqui, estou puxando saco, não. Se fosse o pessoal da Bela aqui, para coordenar a igreja, as festas aqui, nós estávamos em outro patamar pior, certo? Estávamos em outro patamar pior, você entendeu? Porque a maioria foi embora, abandonou a Piedade, e aqueles que amam a Piedade, e que gostam da Piedade, e que vivem aqui, e que nasceu e continua aqui, não tinha condição de melhorar por causa do poder público que arrebentou com a gente, certo? Então nós estamos aqui, o que for bem para a Piedade de Paropeba, o que for beleza para nós aqui, nós estamos juntos. Tá? Registrando aqui Frei Gil Vander. Gunga certificado, a prefeitura de Brumadinho, para fazer qualquer coisa aqui, tem que fazer a consulta, que afete a comunidade. Tem que fazer a consulta. Ah, então, o que vocês acham? E as mineradoras também vão ser freadas. Vou falar. O que vocês acham? A prefeitura hoje faz o que quer e não quer aqui, sem ouvir ninguém. É ou não é? É verdade. Arbitrária. A partir do momento em que o Gunga foi certificado, tem um direito previsto numa convenção internacional chamada Convenção 69 da OIT. Nós vamos colocar na mão de vocês. Toda vez que alguém da prefeitura chegar aqui, vocês vão esfregar na cara deles. O artigo 6º da convenção fala o seguinte: o governo, toda vez que for adotar medida legislativa ou administrativa que afete uma comunidade quilombola, o governo tem que fazer uma consulta livre, prévia, informada, de boa fé. Tem que informar para a comunidade o que é aquilo, tem que obter o consentimento. Você acha que o prefeito quer ou não quer que o Gunga seja certificado como comunidade quilombola? Não quer. Ou invernizado, né? Vamos imaginar que uma mineradora fura um buraco lá. Nossa, aqui tem minério de ferro, uma pureza extraordinária. Vou ficar milionário.
Vou acabar de matar todo mundo em piedade para não importa, o importante é o dinheiro, né? O importante é o dinheiro. As pessoas são, né, detalhes, se morrer, se continuar. Não. Vou explorar minério. Tendo uma comunidade quilombola, o que tem que ser feito? E a comunidade vai ter, inclusive, o direito de dizer não ao projeto, né? A mineradora quer ou não quer a certificação do Gunga? Não. Vocês estão vendo como muita gente não tem informação, mas tem muita gente que passa informação falsa por interesses que eles não confessam. Ô professor, aproveitando. Mas eu acho que podia abrir para pergunta, né? Ô professor, eu vou usar a expressão bem sincera. Doa a quem doer. Nós estamos lutando por uma reparação que eu não sei se tem como, que é tão dolorosa, né? As pessoas que construíram o país, construíram o Brasil, não estou falando de piedade não, eu estou falando lá da minha região rural, que estão lá trabalhando até hoje, vivendo das maneiras dignas, porque gente pobre, gente vulnerável, vive de maneira digna, porém, igual o professor muito bem falou, não é porque quer não, é porque o sistema obriga, mas voltando ao que eu ia dizer, doe a quem doer, aos boatos maldosos, a pessoa que está indo nas casas falar que a família de Bela ou a família de quem é quilombo, que a gente não sabe ainda que território estamos, isso é um patamar bem maior que vai resolver, que vai determinar. Doa quem doer. O nosso título já está garantido. Somos uma comunidade deliberadamente quilombola. Nos cabe agora ficar fortalecidos, igual ele esclareceu muito bem. Quilombo não é lugar de negro refugiar para ficar escondido, não. É lugar de gente que lutou escondido, calado, mas resistiu. E nós temos orgulho de ter essa população aqui em Piedade do Paropeba, como tem em outros lugares na região, Marinho, Sapé. Eu já falei com o Ricardo. Sanudo, que foi agora certificado. E temos orgulho que eu tenho a sensação, isso é coisa de Rosilene, que é também ativista no município, vocês sabem disso, que o nosso quilombo vai ser diferenciado. Os nossos direitos, eles vão ser celebrados, comungados e compartilhados. Nós não vamos saber se eu sou branca, do cabelo louro, mas é de farmácia, viu gente? Mas eu sou branquela mesmo. Não está decidindo quem é de cor, está decidindo nosso território, que os grandes poderosos, chefões, decidiram que não tínhamos direito. É só isso que tem que pôr. A égua velha mora no parque. E tinha uma doida que falava assim, aqui mora uma égua, aqui mora outra égua, aqui mora outra égua. Tô mentindo, gente? Era pasto do governo? A pessoa tinha um problema mental. Mas a gente era tão relacionado com o bicho que nós foi cabeçado lá. Eles ficou estigmatizado que o povo do pasto do governo é mais danado que os de baixo. Até isso conseguiram, professor, fazer com que Piedade carregue um título que nada vai pra frente, que tudo vai pra frente sim, gente. Porque nós estamos aqui pra isso, pra mostrar. Não tem ninguém mais importante, mas os órgãos são importantes. Preciso de uma deliberação federal, de uma deliberação escolar e de outro, um INCA que mexe com o território. E precisa de quê? De unirmos, de parar de escutar mané, bater tambor para doido, porque quem está escutando doido falar e prestando atenção, então doa quem doer. Somos certificados, glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, somos certificados com muito orgulho. Então unimos e vamos fazer valer os nossos direitos, de reconhecer por nós, pelos nossos antepassados, pela minha querida professora Dona Gemira, pela Dona Florisbela, que teve a pensão, e pelo pessoal dela, Somaro Pereira, que puxou a guarda até ontem, que deu seguimento aos filhos. Não é só pela família da Bela, coloquem isso na cabeça, é pelos moradores de Piedade do Paropeba. Queremos escola, queremos cursos técnicos, queremos escolas diferenciadas. Em conclusão, direito a vagas nas universidades. Se eu não quero escola da barragem,
as universidades. Se eu não quero escola que a barragem possa afetar, que eu tenho o direito de fazer ela em outro território. Gente, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Como diz uma tia minha, nós estamos no céu com o pé de fora. Cabe a nós decidir. Registrando aqui Frei Gil Vander. Nós percebemos que muitas pessoas não estão... Reunião em Piedade do Parofeba, município de mas a Brumadinho. reunião vai acontecer Hoje, mesmo assim, em dia respeito 2 aos que vieram. de E, por novembro favor, quem de veio, 2024, por gentileza, aqui leve a na Biblioteca informação Pública, correta, ao lado da Casa fidedigna Paroquial. a quem não está Registrando aqui com Frei Gil informação. Vander, Eu Moreira penso da que, Comissão se eu Pastoral da esticar o Terra. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Xinga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Xinga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Marim, na revolta